Olá, vou gravar mais um vídeo aqui, mais um resumo de um capítulo do livro As Chances de Renato. E hoje, no capítulo de hoje, ele vai fazer um resgate muito interessante. Eu não sei se eu já gravei algum vídeo, se eu já falei alguma vez sobre isso, que quando nós desencarnamos, vêm irmãos nossos desencarnados, às vezes são familiares, às vezes são pessoas que teve uma ligação anteriormente, pode ser o nosso mentor, pessoas que vêm ajudar a fazer o desligamento do espírito em relação ao corpo e do perispírito também. Mas acho que eu gravo talvez alguma coisa explicando melhor sobre isso. E infelizmente muitas pessoas são resgatadas, são praticamente arrancadas de si mesma, né? Quando desencarnam, por inimigos de outras vidas, né? Ou inimigos da última vivência dele aqui, que foi primeiro, que ficou com alimentando essa vingança e veio, infelizmente. Porém, no caso do livro aqui, no caso do Renato, vocês sabem que foi uma pessoa especial, né? Ele teve problemas em muitas encarnações, mas na penúltima também ele agiu meio que assim. Na última, ele teve alguns problemas que ele não gostaria de ter tido, mas ele está tendo uma benesse lá do outro lado, depois dessa última encarnação. E ele está trabalhando, lembra que ele trabalhou com várias coisas? E um belo dia ele foi chamado para fazer um trabalho especial. Ele ainda não sabia o que era, mas aí ele ficou sabendo que ele viria buscar o próprio pai, fazer o desligamento do pai dele. Mas não é motivo assim para ficar com pena do papai, do pai do Renato e tal, porque ele já era bem velhinho, já estava na hora de partir, de fazer novos trabalhos. Aí o Renato veio, e foi quando ele se deu conta, né? Ele veio com o pessoal todo lá, porque o Renato é uma pessoa muito superior a nós aqui. Mas eu já falei para vocês, talvez acho que no último vídeo, que ele não é um espírito tão iluminado assim, né? É um espírito iluminado, mas não é tanto. E o Renato veio acompanhado de várias pessoas para fazer o desligamento do pai dele. Isso é uma coisa rara, né? Até. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas assim, esse privilégio dele, depois dele ter ido, poder vir buscar o pai dele, foi uma benesse. Aí quando ele. Mas é assim, mal saiu de lá, já estava aqui, sabe, lá na cidade dele. E ele foi no hospital da própria cidade. E quando eles entraram, ele passou pela mãe dele que estava chorando muito, os irmãos tudo tristes assim em volta dela. E ele fez assim, mandou energia, né? Liberou energia para ver se melhorava todo mundo ali. Mas é uma situação bastante difícil. O pai dele estava na UTI e aí eles entraram. Porque ele não teve muito tempo, assim, os outros chamam, né? Ele entrou na UTI do hospital e viu que o pai dele derramou uma lágrima. Assim, é comovente quando a gente vê, mas é o natural, né? E aí o pai dele o pai dele já estava naquela fase assim de ver pessoas desencarnadas, já estava meio que preparado, estava aceitando bem o desencarne já. E aí o pai dele viu que ele estava ali naquele momento. E aí entendeu tudo, né? Quando saiu, eles já saíram dali com o pai dele adormecido e já encaminharam para um hospital que não é assim lá no astral, é logo acima da terra aqui, logo acima do hospital ali, tinha um local de socorro
e o pai dele foi levado para lá. Adormecido já, estava sendo cuidado. Quando ele viu, estava tudo bem ali, tudo sob controle. Era o primeiro resgate familiar que ele fazia, né? E o daquele desligamento, tudo, ele fez tudo certinho, ele estava acostumado a fazer, mas quando faz para um familiar é um pouco diferente. Mesmo que ele já estava há muitos anos ali trabalhando nisso, ele sentiu a diferença. E ele, quando ele viu que estava tudo certo com o pai, ele quis voltar para o enterro. E ele voltou, e foi muito legal uma parte, uma cena que ele dá um abraço na mãe. E a mãe dá aquele suspiro assim tão alto que uma irmã vem correndo. Uma irmã dele vem correndo, né? Que é a filha, achando que a mãe estava passando por algum problema mais difícil. E abraça a mãe e tal ali. E ele acompanha o enterro. Ele acompanha esse enterro, vai, depois acompanha os familiares, vai até a casa deles, vê como é que tá. E ele percebe que a mãe, por intuição, entra no quarto que foi dele, no quarto do Renato. Lembra que ele tem um quarto na casa que a família optou por deixar ali, por manter aquele quarto dele mesmo. E a mãe foi direto para lá. E até em voz alta, a mãe pede, né? Renato, cuida do seu pai. E é uma cena assim, é uma cena bonitinha, mas é triste ao mesmo tempo, né? Porque parece que ela tá percebendo a presença do Renato ali e ela pede para ele cuidar do próprio pai. A família tá entristecida, tá em luto, tudo, mas os filhos entendem, né, que já era a hora dele partir. Mas ela tá sofrendo muito, que é um companheiro de uma vida inteira. E lembra que ela foi esposa dele na encarnação passada, quando ela recebeu o Renato como filho também, que ele foi médico, foi para África, tudo. Então, assim, já era uma vivência assim muito demorada. Por isso o sofrimento dela, né? E eu vou encerrando por aqui. Na semana que vem eu vou falar sobre um outro capítulo que também que é até mais interessante do que esse. E eu peço para vocês curtam, comentem e compartilhem.